Ademar recomenda que encontrem a melhor saída. Armênia questiona de que lado ele está. Maria diz que não aceitará isso e a chama de maluca. A italiana diz querer justiça, e a sucateira diz que ela poderá implodir o prédio, mas não perderá suas ações. Maria diz que não se desesperará mais por causa do prédio. Armênia pede que ela pense bem, mas ela diz já estar decidida e não venderá suas ações. Também pede que saia de sua sala. Armênia relembra que a ajudou na cadeia. Maria diz que, quanto a isso, não sabe como agradecer e agradece de coração, mas repete que as ações não entregará de mão beijada. Armênia diz que porá o prédio no chão, e Maria diz que ela pode fazer o que quiser, pois ninguém a obrigará a entregar suas ações. Renato o chama de incompetente e idiota. Franklin diz que jamais pensaria que ela fugiria e acha que ela foi à casa de Caio. Renato diz que irá acabar com o bando que está fazendo a cabeça de sua esposa contra ele. Adriana jura que a chave estava ali. Jonas diz que ela deveria tomar mais cuidado. Caio confirma que ela tomou cuidado. Jonas diz que é muita irresponsabilidade. Adriana diz que revirará tudo novamente. Mariana não acredita que o dinheiro existe e que Renato tenha casado por 300 milhões de dólares. Caio confirma que é tudo verdade. Mariana diz que a única prova sumiu e não existe mais dinheiro nenhum, alegando que estão querendo afastá-la de Renato, e afirma que não é tonta. Caio diz que, se quisessem enganá-la, não precisariam ir à Suíça. A empregada acha a chave e a coloca no chaveiro. Laurinha comenta que a arrumadeira deixou tudo impecável. Isabel mostra onde estão as chaves. A madame agradece e diz que não tem hora para voltar, e que seu local de ida é um segredo. Mariana diz que eles não precisam mais ficar fingindo nada. Jonas afirma que não estão fazendo isso. Caio diz que irão achar. Mariana diz que não precisa mostrar nada, pois a história foi bem armada para afastá-la de Renato. Jonas diz que é tudo verdade e que não querem enganá-la. A lunática diz que jamais uma pessoa perderia uma chave dessas. Jonas diz que, infelizmente, a bailarina perdeu. A lunática diz que ele armou tudo com a ajuda dos Palermas e questiona se não tem vergonha disso. Jonas diz que eles irão à Suíça confirmar tudo, mas Mariana diz que não acredita nisso. O irmão questiona o porquê de querer prejudicá-lo. A irmã afirma que seu marido tratou muito bem e diz que não quer ouvir mais uma palavra contra Renato, pois irá defendê-lo. Renato toca a campainha, e ela afirma que ele não pode pegá-la ali. Ademar abandona o caso, pois está sentindo um clima de chantagem e sua consciência está pesando. Armênia tenta desconversar, mas fracassa. Ela conta que foi a turca que assinou a venda do terreno. Ademar diz que não gosta desse tipo de história e pede que arranje outro advogado. Armênia questiona o que acontecerá se Renato for à justiça. O advogado conta que o empresário terá de provar que ela falsificou a assinatura perante o juiz, mas também diz que somente Maria do Carmo pode reabrir o caso. Jonas leva Mariana pela saída de serviço. Caio pede que ela tire a roupa, e ele também tira. Ele atende o empresário, que questiona se aconteceu algo. Ele pergunta por que está nervoso e se quer o apartamento de volta. Renato pede perdão e diz que não sabia que ele estava ocupado. Ele diz que estava muito nervoso e preocupado com Mariana, mas afirma que não aconteceu nada, apenas que ela está tendo atitudes estranhas. Caio questiona se pode ajudá-lo, mas o cunhado diz que cuidará de tudo. Renato pede que se desculpe com Adriana por ele e se retira. Adriana comemora por eles conseguirem enganá-lo. Caio pede que continuem a encenação, mas ela afirma que foi tudo teatro. Ele pede que finjam que estão na Suíça, mas Adriana diz que lá aconteceu por acaso e que não pode trair Maneco. O professor exige que esqueça o pastel, mostrando-lhe sua peça. Ela não consegue resistir, e eles caem na cama novamente. Renato questiona se sua mulher estava ali, e ele explica que houve troca de porteiro e que não viu nada. Mariana pede que pare o carro, pois pegará um táxi, e diz que não acredita nos 300 milhões de dólares. Jonas confirma que é tudo verídico. Mariana continua desacreditando e questiona qual o interesse dele. Ele afirma que a ama. Ela pede que pare, mas ele continua rasgando elogios e demonstrando seu amor. A lunática diz que ama seu marido.
Jonas diz que Renato só se casou pela herança, mas ela afirma que ele a ama verdadeiramente e deixa claro que não acredita nessa história. Ela diz que a única coisa que quer é viver bem com Renato e não contará nada para não prejudicar Caio. Jonas diz que ela deveria acreditar em Caio. Mariana diz que Caio tem uma fraqueza e afirma que ele usou Adriana para fazer a cabeça de Caio. Ela sai do carro. Maria diz que não entregará suas ações. Saldanha aprova a decisão. Maria continua dizendo a ameaça. Neiva questiona se ela tem direito às ações, mas Maria explica tudo, deixando claro que as ações são dela por direito. Saldanha diz que ela quer ficar com os negócios. Neiva diz não entender o porquê de ela ter ficado tão desesperada quando Armênia ficou com o terreno. Maria explica que tudo o que elas têm está no prédio. Saldanha diz que elas continuarão com um bom patrimônio, mas Maria conta que ele vendeu tudo. Maria também explica que vendeu as lojas que restaram, além do dinheiro que gastou construindo o carro. Maria diz que a do Carmo, sem o prédio, não valerá nada. Neiva pede que não pense negativo. Saldanha diz que essas ações são a salvação da lavoura. Maria diz que não pode entregar essas ações para Armênia, pois é o que sobrou. Ela diz preferir morrer a entregar. Neiva conta tudo para Lena. A amiga diz que poderá ajudar Maria se La Bodeguita for um sucesso. Neiva espera que Armênia não implique com nada, mas afirma que Alaide resolverá tudo. Ingrid conta que Armênia está irritadíssima com ela. Alaide pede que convença Gino. Ingrid diz que sua vida está bastante dura. Alaide pede que fale sem Armênia perceber. Também conta que terão um grande prejuízo caso não abram o restaurante. Ingrid diz que deveriam ter se precavido antes. Alaide diz que erraram nisso, mas afirma que não tinham prática em negócios, e diz que pode ajudá-las. Ingrid diz que dependerá de Gino. Alaide confirma que será um sucesso caso Armênia não atrapalhe tudo. Renato exige que façam um serviço direito e diz ser um absurdo o que aconteceu. Ele afirma que eles ganham para vigiar sua esposa. Também diz que não é idiota. Mariana questiona se há algum problema, confirma que saiu sozinha e pede que os empregados se retirem. Renato questiona se aconteceu algo, e ela conta que foi algo sério. Ele questiona o que foi. Ela diz que não mentirá, conta que saiu, fugiu da igreja. Renato diz estar bastante preocupado e questiona onde ela foi. Ela conta que foi ao cinema. Ele estranha. Ela conta que foi um filme que queria muito rever, dando detalhes da história do filme em contraste com a sua vida e a de seu marido. Renato diz se lembrar desse filme. Ela diz ser inesquecível, pois a protagonista vai ficando louca enquanto falam de seu marido e começa a suspeitar de tudo o que ele faz, mas, no fim, não passa de fofoca. Renato questiona se ela gostou de rever, e ela afirma que sim e promete que não sairá caso ele não queira, pois não quer magoá-lo. Ele diz amá-la, e ela diz saber e ter cada vez mais certeza disso. Ela diz que ele quer matá-la de amor e o beija. Jonas entra em seu quarto e pensa, questionando como salvará Mariana e onde Adriana pôs a chave. Laurinha entrega a chave a Edu, e ele a entrega ao manobrista. Ele fica feliz com a vista dela. Ela o convida para um jantar, e ele diz que será bom para comemorar, pois o Gouveia entende bem do assunto e o carro está vendendo muito bem. Edu diz não ver a hora de colher os frutos e questiona por Isabel. Laurinha responde que sua cunhada deve estar na casa das amigas. Edu diz que terá de assinar alguns documentos, e ela entende bem a situação. Ela o admira. Caio comemora seu sucesso na cama. Adriana pede para deixá-la dormir. Ele diz que só pensa nela e só a quer, afirmando que sempre funciona com ela. Ela não nega que com ele é bom. Eles relembram os momentos na Suíça. Ele comemora seus sucessos consecutivos. Ela relembra o momento no trenó. Ele continua feliz da vida. Adriana diz que foi tudo lindo, mas acabou, pois não pode decepcionar sua mãe. Também diz que terá de se casar com Maneco. Caio se entristece. Adriana diz que essa foi a despedida deles. Caio não gosta da notícia. Ele diz que ela não pode fazer isso com ele. Ela diz que não deveria ter ido à Suíça com ele. Ele diz que foi lá que se curou e afirma que só funciona com ela, alegando que Maneco pode arrumar outra. Adriana afirma que ele funcionará com outras, mas ele nega. Ela diz ser bobagem da cabeça dele. Ele repete que não funciona.
Ela acha graça e acaba sabendo que não funcionou com o purgante. Ele a agarra, dizendo que não pode deixá-lo. Ela diz que o adora, mas não dá, pois não podem ficar o dia inteiro na cama, já que é uma mulher independente e quer ampliar seus horizontes. Ele questiona se será deixado na Rua da Amargura. Ela se comove com a feição dele, mas afirma que, de agora em diante, será a mulher de Maneco. Ele diz estar frito, mas deixa claro que ela não se casará com Maneco. Moreira a proíbe de sair, ameaçando-a de apanhar. Eunice diz que nunca mais viu Maneco. Moreira diz que vaso ruim não se quebra. Eunice diz estar sendo prisioneira em seu próprio lar. Também diz ter preferido nascer órfã. Armênia chega se lamentando e conta o que está acontecendo. Nicinha ouve e volta. Ela atravessa a janela, vai pelo telhado, joga seus sapatos e desce pela escada. Ela pega seus sapatos e vê o sinal de carro que Maneco lhe mandou. Ele diz que ela demorou, e ela conta que fugiu pela janela. Ele diz não saber mais o que fazer, mas Nicinha continua se insinuando e rasgando elogios para ele. Ela o beija ferozmente. Maria cumprimenta Saldanha. A enteada conta que falou com vários advogados e que Armênia pode pôr o prédio no chão. Saldanha acha essa situação impossível. Maria diz que ela é capaz de tudo e afirma estar se sentindo sozinha e sem apoio. Saldanha questiona por que ela não procura apoio e sugere que fale com os outros condôminos. Maria abre os olhos. Ela agradece ajuda, dando-lhe um beijo na bochecha. Ela fica feliz, afirmando que faturará muito mais se conseguir um pouco de cada condômino. Renato se levanta e liga para Franklin, avisando que irá falar com ele. Renato diz que Mariana está mentindo e que desconfia de algo. Ele fecha as portas. Ele conta que Jonas e Caio estão conseguindo fazer a cabeça dela. Ele sugere que façam um assalto armado para que ele fique viúvo e com todo o dinheiro. Também afirma que não pode mais esperar. Renato diz que não há outra saída e que terão de matá-la. Edu diz que há muito tempo não se divertia nem relaxava, agradecendo. Laurinha agradece por estar com saudades de saírem juntos. Ela relembra quando saíam juntos. Edu confirma que se divertiam bastante. Ela pede que atire para dançar como antigamente. Ele assim faz. Eles dançam. Ela agradece por ter cumprido o que prometeu a Betinho. Edu diz que não perde seu tempo com ela e afirma ser uma companhia deliciosa. Ela diz que se sente feliz ao lado dele. Também diz que, quando está com ele, sente o tamanho do amor que sente por ele. Ele diz que ela está confundindo, mas ela diz saber que um dia ele aceitará esse amor e que, assim, será a mulher mais feliz do mundo. Ela o beija. Ela continua o beijando. Ele diz não saber o que dizer. Ela diz que se excedeu. Ele diz que ela não tem por que se desculpar. Ela pede que não seja julgada de maneira errada, mas afirma que foi um sentimento verdadeiro e bom. Edu pede que voltem para casa, e ela diz que irá retocar a maquiagem. Ele fica sem reação, atordoado. Franklin diz que entendeu tudo e que assim será feito no dia que ele mandar. Ele verifica se não tem ninguém escutando e afirma que será amanhã à noite. Franklin diz que não terá tempo, mas Renato conta que só confia nele. Franklin pede que conte o esquema. Renato diz que irá a um restaurante para jantar com uma pessoa importante, enquanto ela estará em casa sozinha. Ele o levará ao restaurante como chofer, e ele ficará aguardando. Também conta que ele sairá pela saída dos fundos do estacionamento para acabar com ela friamente. Renato diz que ela tem de morrer. Armênia confirma que porá o prédio no chão, mesmo sendo contra sua vontade. Moreira pede que não ponha o prédio no chão. Armênia diz que, sem a turca, não conseguirá provar nada. O quitandeiro acha a situação complicada. Ele sugere que discutam esse assunto no Boqueirão, pois é um lugar lindo. Armênia diz que não tem cabeça para pensar nisso, pois está muito preocupada. Ele relembra que ela prometeu, caso contasse a verdade. Ela agradece, mas afirma que não pode ir agora para que Renato não mostre os recibos para Maria do Carmo. Moreira continua insistindo e se aproveita da situação. Gerson e Geraldo chegam. O mais velho exige que ele largue sua mãe. Geraldo diz que o matará por estar se aproveitando de uma viúva indefesa. Mariana acorda e se questiona onde está seu marido. Ela se levanta.
Renato diz que deverá calcular o tempo corretamente para que tudo dê certo. Também diz que não será difícil forjar a fita dele, reexplicando o plano. Franklin diz que não ouviu nenhum barulho. Renato diz que ninguém poderá acusá-los de nada. Também garante que o manobrista precisa ter certeza de que ele está no estacionamento. Mariana desce as escadas. Renato sugere que ele prepare o boneco para que fique em seu lugar no estacionamento. Também explica como ele se locomoverá entre os locais. Ela continua descendo. Renato diz que ninguém desconfiará de nada. Mariana questiona se ele perdeu o sono. Ele diz que cansou de contar carneiros e que apenas precisa relaxar e, por isso, chamou Franklin. Mariana diz que o empregado pode deitar, pois ela mesma fará companhia ao marido. Ele se retira. Ela permite que ele toque trompete. Ela se senta para observá-lo. Ele começa a tocar. Ela fica desconcertada. Ele continua sua apresentação. Jonas liga seu computador e pensa em como poderá salvar Mariana, questionando por que ela foi se apaixonar por um canalha. Edu caminha pela sala. Laurinha o observa. Ele para no piano. Ela comenta que ele está bastante calado e pede perdão caso o beijo tenha decepcionado, alegando que só pode ter sido esse o motivo de seu estado. Edu diz que é uma situação bastante chata, mas ela diz só conseguir imaginar como se sente quando beija. Também relembra como sufocou o sentimento por tanto tempo. Ele diz saber que não deve ter sido fácil, e ela confirma que foi bastante difícil. Ela diz que seu coração estava certo em não negar esse amor, afirmando que ele é tudo para ela e que mostrará isso, não escondendo mais nada, nem prendendo suas emoções e paixão. Ela conta que todo o seu amor estava naquele beijo. Ela diz que eles podem ser bastante felizes, pois se complementam. Edu diz que tudo está bastante confuso. Ela compreende e toca em seu casamento, além de afirmar que ele e Maria não tiveram nenhuma relação sexual. Ele diz não poder negar. Laurinha diz que é o mesmo que aconteceu com ela e Betinho por tantos anos. Ela diz que seu pai e ela foram pouquíssimas vezes mais do que excelentes amigos. Maria diz que nunca mais quer ver Edu e diz sentir um alívio por não estar mais naquela casa. Saldanha diz que ela ainda está magoada, mas Maria confirma, dizendo que os Figueroas são um horror. Também diz torcer para que ela e Edu fiquem juntos, pois se merecem. Saldanha elogia o chá e acha graça por ela confiar nele. Ela confirma. Ele diz que está querendo se abrir com ela. Ela questiona se ele está com problemas. Ele diz ser algo com relação a Neiva e afirma que seria melhor falar primeiro com a filha do que com a amada. Saldanha pede que ela o escute com o coração, mas Neiva chega na hora exata dizendo que conseguirão resolver o assunto com Armênia. Saldanha diz que dará tudo certo. Neiva pede para Deus ouvi-lo. Maria serve chá para sua mãe. Neiva pede para Deus abrir a cabeça de Armênia. Gerson e Geraldo agarram Moreira. Armênia exige que o ponham no chão. À força, eles o colocam no chão. Armênia exige que partam para casa. Geraldo diz que irão, mas ela terá de ir junto. Armênia diz que ficará. Gerson diz que não a deixará na boca do lobo. Eles a carregam para casa. Moreira diz ser uma falta de sorte. Eles a põem no sofá. Ela se irrita e reclama, dizendo que voltará à casa de Moreira. Geraldo a proíbe de conversar com o quitandeiro. Gerson diz que seu irmão está certo. Armênia desconversa e afirma que falará com quem quiser. Os filhos ameaçam quebrar o quitandeiro em pedaços e se retiram. Armênia questiona com quem falará, já que não conversa com mais ninguém. Laurinha diz que viveu um sacrifício muito grande, principalmente quando descobriu que o amava. Ela conta que nunca se insinuou por respeito a Betinho. Ela conta que Betinho acabou descobrindo tudo. Ela conta que sempre sufocou esse sentimento e afirma que foi por isso que o marido pediu que Edu cuidasse dela, para que ficassem juntos após sua morte. Edu diz não saber. Laurinha diz ser bastante difícil essa situação, mas foi o pai quem pediu isso. Ela começa a acariciá-lo e o beija novamente. Ela continua o beijando e pede que não fale nada. Ele diz estar muito confuso e que sua cabeça está uma loucura. Também diz estar se sentindo mal, pois é uma situação péssima.
Ela diz que não quer continuar mentindo. Edu diz ser bastante complicado para ele, pois nunca viu de outra forma, alegando que respeita seus sentimentos, mas não pode aceitar essa situação. Ele rasga elogios para ela e afirma que não consegue vê-la como uma mulher, mas sim como mãe. Ela continua insistindo que o ama. Ele acaba afirmando que ela é intocável para ele. Ela exige que ele não a coloque numa redoma novamente. Ela diz estar ali para amá-lo e pede que a veja apenas como uma mulher, bem perto dele e louca para tê-lo. Ela continua dizendo que seu amor por ele é enorme. Ele diz que subirá, pois precisa disso, e afirma que outra hora conversarão, despedindo-se e se retirando. Ela o chama antes de subir as escadas. Ele retorna, sobe novamente e parte. A madame fica feliz. Isabel vê tudo pelo escritório. Ela fica chocada com a situação. Guida cumprimenta Maria e diz que fará a reunião com os condôminos assim que possível. Maria pede que avise e que Renato não saiba disso. A secretária diz que assim fará. Gino elogia sua amada. Ela pede que ajude Neiva e Lena a abrirem um restaurante. Gino diz que falará com sua mãe, mas pede outro beijo, prometendo que falará. Ela o beija. Samira os vê. Ingrid diz que seu namorado logo falará. Lena diz que ele deve falar logo, pois, senão, ela mesma falará. Alaide diz que não darão comissão, pois não serão exploradas novamente. Laurinha conta tudo para Isabel. A madame diz que não podia mais se conter. A cunhada imagina tudo. A madame dá graças por não precisar mais mentir nem se esconder. Isabel questiona o que acontecerá agora, mas Laurinha diz que dará tempo ao tempo para que Edu se acostume com a ideia. Também diz que não se arrepende do que fez. Isabel diz invejá-la nesses momentos. Edu as cumprimenta. Isabel se retira com uma desculpa esfarrapada. Edu conta que não dormiu quase nada e diz que pensou muito em tudo o que aconteceu, chegando à conclusão de que deixará aquela casa e procurará um apartamento ainda hoje. Laurinha fica chocada e afirma que ele não tem sentido em fazer isso. Ela súplica para que não faça isso, pois está se precipitando. Ele diz que já pensou e repensou e não consegue retribuir esse sentimento, pois não a vê como mulher. Laurinha súplica para que fique, alegando que fará o impossível para não deixá-lo desconfortável. Edu diz que será impossível essa situação continuar e afirma que sairá. Ela quebra tudo. Renato diz que ela está agindo errado e pede que pressione Maria do Carmo. Armênia diz que já fez o possível e o impossível e também não quer mais implodir o prédio. Ele ameaça reabrir o caso. Renato continua dizendo que Maria cederá, afirmando que deve agir com firmeza. Maria deixa claro que não cederá nada e afirma que pode pôr o prédio no chão. Maria pensa melhor e diz que não entende porque ela quer as ações de Maria do Carmo. Armênia diz querer porque quer, simplesmente. Ela sugere um acordo, pois não acha que Maria realmente queira derrubar o prédio, já que jogaria o prestígio fora. Maria pede que espere até amanhã. Caso não goste, manda derrubar o prédio. Armênia diz que esperará. Maria diz que será algo melhor do que suas ações. Armênia diz que esperará até amanhã à noite e se retira. Maria diz que os condôminos são sua última esperança. Lena prepara, e Neiva anota e aprova tudo. Lena diz que poderão servir de entrada. Elas pegam outras receitas. Alaide conta que a papelada está pronta e que Laurinha será chamada amanhã pela Justiça do Trabalho. Neiva pede que não fale no carro. Alaide diz que conseguirão tudo o que é seu por direito. Lena pede que não cante vitória antes da hora, mas a filha insiste que dará tudo certo. Gino pede ajuda dos irmãos para falar com a mãe sobre o La Bodeguita. Gerson e Geraldo dizem que enfrentariam a mãe por Ingrid. Gino conta que a mãe quer tirar as ações de Maria do Carmo. Gerson fica com pena da ex e afirma que fizeram muita sacanagem com ela. Geraldo mostra que estão tocando a campainha, e Gino diz que devem ajudar a Laide. Gino atende a porta, e Samira o chama de traidor. Ele questiona se ela está louca. Ela afirma que acabará com a raça dele, pois ninguém lhe passa a perna. Ele pede que não arme um escândalo. Maria questiona o que ele quer. Renato conta que é o representante dos condôminos, com a procuração.
Maria fica chocada. Maria analisa tudo e afirma que quer falar com os condôminos, pois não aceita a procuração. Ele diz que ela pode espernear, mas continuará sendo representante legal deles, deixando claro que ou ela fala ou fica por isso mesmo. Ela diz que tentarão conversar e afirma querer a união de todos os condôminos para que sejam contra a derrubada do prédio. Também afirma que devem oferecer alguma compensação para que ela não derrube o prédio. Renato diz que ela quer as ações. Maria diz que não dará as ações. Renato diz que ela está mexendo com várias famílias por uma teimosia, afirmando que estão nessa situação por causa de seu pai. Máfia diz que é melhor que cada um perca um pouco para que consigam preservar o prédio. Renato diz que não aceitará e diz que deve entregar as ações. Maria diz que não entregará de jeito nenhum. Maria o xinga. Guida fica surpreso e diz que ligou para o chefe da Associação dos Condôminos. Maria o xinga de canalha. Samira diz que conversarão agora e que estão a passando para trás, alegando que não ficará eternamente sentada no telefone esperando sua ligação. Ela deixa claro que o viu com Ingrid no parque. Ele diz que pode explicar, mas ela diz que viu com seus próprios olhos. Ele diz que ela está errada. Gerson questiona quem é ela. Gino diz ser uma amiga. Samira debocha e pede que conte de uma vez. Gino pede que não conte nada para sua mãe. Os irmãos questionam quem é ela. Armênia diz não saber mais o que fará para conversarem. Moreira diz ser ciúme de filho e que logo passará. Ela conta que seus filhos ficaram realmente bravos, mas que não deixará de vê-lo, confirmando que é seu melhor amigo. Também diz que, se achar Samira, conseguirá salvar o prédio sem as ações de Maria do Carmo. Ela agradece a amizade dele. Geraldo entende que ela é a mulher do telefone. Gino pede que não fale mais nada. Samira se irrita ao ser chamada de mais velha, mas deixa claro que tem 35 anos. Os irmãos se espantam. Gino diz que o problema é ela ser turca. Geraldo diz que isso dará a maior baixaria. Samira diz que enfrentará tudo para ficar com seu amado. Gino diz que esse é o motivo de não ter falado nada. Os irmãos julgam esse amor. Samira diz ser amor puro e sincero. Também conta que Gino está passando para trás após se envolver com Ingrid. Também diz que nem Armênia poderá proibir esse amor. Gino exige que vá embora, pois a procurará depois. Ela diz ser perigosíssima e afirma que acontecerá o pior caso veja com Ingrid novamente. Geraldo questiona o que seu irmão tem que eles não têm. Maria diz que não pediu água, mas Guida conta que os condôminos virão conversar com ela pessoalmente. Maria agradece de coração. Renato diz que assim ela se convencerá de que não é dada pessoal. Um deles afirma que fará tudo como foi combinado. Renato diz que Maria acabará cedendo, mas não podem deixar-se intimidar pelos gritos dela. Renato jura que a reunião será um sucesso para eles e os convida para jantarem hoje à noite. Ângela questiona o porquê da folga extra. Franklin diz que é porque Renato quer ficar sozinho com Mariana. Ela diz que não terá onde ficar, mas ele exige que saia dali. Mariana questiona se estão discutindo. Franklin diz que ela está querendo uma folga, mas Mariana diz que ela pode folgar. A empregada agradece e se retira. Mariana questiona se ele não acha a empregada esquisita, mas ele desconversa. Jonas atende o telefone e fica sabendo que é tudo muito estranho. Isabel questiona desde quando lhe deram autorização de usar esse telefone. Jonas pede que não o encha e afirma que terá de sair essa noite. Ela reclama e afirma que está bastante folgado. Ele se retira. Ela o chama de petulante. Laurinha questiona se há algum problema. Isabel conta que Jonas comunicou que sairá essa noite. A madame diz que ele está abusando. A cunhada pede que deixe para lá, pois Odete a serve muito bem. Laurinha diz que não melhorou com a notícia da saída de Edu. Isabel sugere que o prendam em casa de alguma forma. Laurinha diz que não pode perdê-lo. Isabel diz que ela merece essa recompensa. A madame diz que a vida sem seu amado não tem razão nenhuma. Edu diz que terá de se mudar. Guga diz ser uma situação chata. Ele acha graça da situação, mas Edu se irrita, afirmando que não está brincando com os sentimentos da madrasta.